fazer essa super aula aqui, que vai ser um mapa da prova aqui, vai ser o material definitivo, é a visão do concurseiros, é a minha visão sobre esse assunto. Ontem eu fiz uma declaração bombástica dizendo que se você não seguir certos critérios, você não acerta nada. Por quê? Porque realmente é um assunto que cada um achou, é uma colcha de retalhos esse assunto de educação infantil, de séries iniciais, porque cada um pensa de um jeito, um pensador tem um pensamento, cada posicionamento das escolas que vão fazer as teorias da aprendizagem tem uma colocação para isso, e na contramão, ou na mesma linha disso tudo, ou até mesmo para dificultar um pouco mais o nosso trabalho, a gente ainda tem que lidar com o fato de que existem as diretrizes curriculares nacionais e uma base nacional comum curricular. Então, cara, tu chega a um ponto que você tem, e tem a LDB também, então você tem que pegar todos esses documentos e casá-los para que a gente consiga, então, fazer você rapidamente entender o que vai estar, as palavras-chave, aquelas palavras são o gatilho que vai fazer você colocar aquele X no lugar certo, ok? Vamos lá então, senhores, então, agora, sem mais delongas, ó, não para de chegar gente, estou vendo aqui, tá? O pessoal já está entrando aqui na turma, tá? Eu sei que é atípico uma aula ao meio-dia, claro, mas é que durante a manhã tive muitos problemas inclusive com a internet aqui, fui ver, era aquela questão básica, né, quando a gente não paga a conta, não, a conta venceu, ela tem débito automático, o problema é que esse mês vem um valor maior, e aí a minha conta não autorizou, e aí eu até descobri que era aqui, perdi uma hora nessa brincadeira, tá, fiz um arquivo para vocês também, e agora chega de papo e vamos para cima então, vamos lá, senhores, primeira questão que você tem que saber, assim, ó, em relação às diretrizes curriculares nacionais. Eu acho que você não pode nem sequer pensar, é um documento antigo, de 2009, mas que é muito presente nas provas. Então, assim, ó, hoje a gente vai quebrar tudo aqui. Eu vou pegar esse assunto, vou deixar ele assim, todo ele amarrado, tá? Lembra que eu falei ontem? Vou emprestar meu cérebro para vocês nessa organização. Farei a mesma coisa com séries iniciais, depois farei a mesma coisa também com o pessoal da educação física, e aí a gente é só correr pro abraço. Vamos lá então, olha só, agora, o que a gente precisa saber, tá? Já coloquei o ambiente aqui para você ver, tá? Da educação infantil, o ambiente é uns toquinhos de gente, né? O famoso toquinho de gente. Então, olha só, pro tamanho das crianças, você tem que, quando você for estudar, você precisa colocar isso na mente. Ou seja, você vai estar falando da educação infantil, que é aquela que vai pegar desde a creche, pré-escola, tá? Aí você tem o berçário, mas tem que ver aquilo que está na LDB, aquilo que está, então, nos documentos da educação. Então, olha o tamanho das criaturinhas. E olha o que está presente sempre. Eu quero que você faça uma reflexão. Por que tem tanto brinquedo? Brinquedo junto com as crianças, né? Por quê? Porque esse é um espaço que vai estar, o espaço físico, você vai ter as crianças, tá? Você vai ter, então, uma proposta pedagógica, você vai ter o professor de educação infantil, você vai ter o monitor, os cuidadores, enfim. Então, veja, senhores, veja, a importância de você ver essa imagem, ela fala muito, tá? Por quê? O brincar, que vai ser a grande sacada aqui para você entender, tá? Então vamos lá. Então, dado esse começo, essa iniciação aqui, tá? Falei para vocês, eu não gosto de deixar nada. Eu já deixei aqui, isso aqui para você saber, é a resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, é a resolução das diretrizes curriculares nacionais. E vejam, senhores, a primeira coisa que você tem que sacar é que sem você dominar alguns desses conceitos, muito dificilmente você vai conseguir sobreviver às questões, às provas. Não adianta eu colocar 500 questões se você não entender alguns pontos que são fundamentais. Um deles, quando ele coloca para você, qual é o objetivo, quais são os princípios, o que é a concepção aqui. Então, deixa eu só ajustar aqui, tá? Deixa eu ver se a imagem, eu vi um pouquinho distorcida a imagem para nós aqui, deixa eu dar uma olhada. Não, acho que tá bom, tá? Olha só. Então, a primeira coisa que você vai colocar aqui, tá? O primeiro ponto que você tem que entender é que o objetivo das diretrizes curriculares é colocar essas diretrizes dentro da proposta pedagógica,
tá? Então o objetivo, a gente vai ter logo na sequência aqui, é colocar essas diretrizes dentro da proposta pedagógica. Por quê? Porque você vai perceber que as diretrizes em si e as competências, quando você olha a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem uma parte comum e uma parte diversa, uma parte diversificada. Então, na tua cabeça, tem que colocar, na parte comum, são as próprias diretrizes e as competências. Na parte diversificada é cada currículo, tá entendendo? Então, veja, você vai colocar aqui, o primeiro objetivo que você vai ter que sacar, você vai ter que entender é que essas diretrizes, o objetivo é colocar essas diretrizes dentro da proposta pedagógica de cada estabelecimento de ensino. Então, essa é o objetivo. Vamos colocar aqui? Então, colocar as diretrizes curriculares nacionais, aonde? Dentro do quê? Dentro da proposta pedagógica. Dentro da proposta pedagógica. Tá? E a proposta pedagógica, tá? Ela é também o nosso PPP, projeto político, tá? É um projeto de um planejamento estratégico das escolas. Veja, essa proposta pedagógica, quando você olha o que diz a LDB sobre a proposta pedagógica, a questão pode se mesclar. Então a proposta, ela vai dizer aqui que a proposta pedagógica ela é formada por quem? Pela direção, ela é formada pela direção do estabelecimento de ensino. Então, de quem que é a proposta pedagógica? A proposta é da instituição ou estabelecimento de ensino, mais conhecido como escola. Então, aí o local, a creche, seja lá a escola de educação infantil, tá? Ela é um estabelecimento de ensino e ela vai, ao elaborar a sua proposta pedagógica, ela fará essa proposta com quem? A direção, com os professores que vão auxiliar na elaboração da proposta pedagógica. Isso aqui está lá no artigo 13 da LDB, tá? Da LDB. E veja, e também a comunidade escolar. A comunidade escolar. Estou procurando puxar todas as coisas que têm a ver com esse assunto aqui. Então, o objetivo é colocar essas diretrizes dentro da proposta pedagógica com a finalidade. Vamos ver se você consegue sacar qual é a finalidade. A finalidade não é a aprendizagem, não é o desenvolvimento integral da criança. Então, veja, com fins o quê? Com fins o quê? De você conseguir proporcionar o acesso ao conhecimento, ao acesso à informação, ao acesso a que a criança se aproprie do conhecimento das diferentes linguagens que ela tem que aprender. Ok? Então, basicamente isso. As diretrizes, o objetivo, então, dessa resolução é colocar as diretrizes curriculares nacionais dentro da proposta pedagógica de cada escola. Ok? Para quê? Porque na proposta pedagógica vai sair o quê? Vai sair um currículo. E nesse currículo, tá? Nesse currículo, ao elaborar esse currículo, você tem que colocar qual é a meta. A meta que você tem de aprendizagem. Então, o objetivo é você estabelecer dentro da proposta pedagógica qual é a meta de aprendizagem, tá? Qual é a meta de aprendizagem que você busca. Agora, para isso, é claro que você vai ter, então, os objetivos. É colocar as diretrizes curriculares dentro da proposta pedagógica de cada estabelecimento de ensino, que é formada, segundo a LDB, pela direção da escola, pelos professores, pela comunidade escolar, e lá está o planejamento estratégico, tá? O planejamento estratégico que vai elaborar o currículo, que é a parte diversificada. Lembra? A parte diversificada é o currículo, porque cada currículo você pode contemplar vários currículos. Essa é a ideia. Então, a parte diversa seria o currículo. A base comum é para todos, tá? A meta da aprendizagem. Que visa o quê? Que visa o quê? O que ele visa aqui? Ele visa o desenvolvimento integral da criança. Que visa o desenvolvimento
o desenvolvimento integral da criança. Então a primeira coisa que você tem que sacar é isso. Para isso, algumas definições são importantes. E tem gente mandando mensagem. Não é possível. Ok. E aí, senhores, quando você pega as definições que a DCN, que as diretrizes curriculares nos trazem, tem 3 definições que você precisa entender. O que é a educação infantil? O que virá a ser a educação infantil? Você vai ter que saber. Você vai ter que ter uma definição do que seja uma criança. Ah, mas eu sei que é um garraio. Não, aqui não. Coloca garraio lá na prova, tá? Além da definição disso aqui, do currículo e da proposta pedagógica. Ok? Então, na verdade, tá? Você vai ter que ter a definição de educação infantil. Pare de mandar mensagem, pessoal. Pode mandar mensagem, tá? É isto. Tá, só me manda mensagem se for sobre o som, tá? Então, veja. Educação infantil, ele vai dizer, a definição é dada pela LDB e também pela própria diretriz curricular, pela Base Nacional Comum Curricular. Então, definição de educação infantil, eu vou encontrar na LDB, na Diretriz Curricular Nacional, na Base Nacional Comum Curricular. Todas elas têm a mesma definição. É a primeira etapa. É a primeira etapa da educação básica. Ah, tá. Então é preciso que você faça uma colinha. Vamos fazer uma colinha aqui. A educação escolar, galera. Ó, a educação escolar. Você precisa saber isso aqui. A educação escolar, ela se divide, tá, em 2 partes. Essa educação vai ter o quê? A educação básica e a educação superior. Então, vou ter educação básica e educação superior. Vejam, senhores. Então, essa educação escolar, ela tem 2 níveis. Por isso que dá muita confusão. O pessoal fala nível superior, porque é o 2º nível da educação escolar. Não existe na tua prova nível superior, existe educação superior. A educação superior, você já sabe, ela envolve a graduação, ela envolve os cursos sequenciais, a pós-graduação, o que mais? A especialização e a extensão. Vou colocar assim, tá? A educação básica, ela vai ter a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a partir de agora, se você não tem isso muito claro, se você não tinha isso muito claro, eu quero que você pegue e abra os teus ouvidos. Você precisa entender isto daqui, que educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são etapas. São etapas da educação básica. Então, são etapas. Níveis. A educação básica é o primeiro nível e o 2º nível é a educação superior. Então, tem apenas 2 níveis dentro da educação escolar para saber. A educação básica e a educação superior. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. Muito bem. Então, por isso que fala, a primeira etapa da educação básica é a educação infantil. É a definição que tem que saber. Criança. Tudo de bom. Não. Para as provas, é um ser histórico. É isso, é um ser histórico e de direito. Que é isso? Sei.
É um ser histórico. Se tu não lê isso aqui, jamais vai marcar. É um ser histórico. É um ser de direitos. Tá? Que já tem as suas... Que está ali para aprender, está ali para ser cuidado. Então são dois eixos que regem, tá, a educação infantil. Que são as brincadeiras e as interações, né? Então tá lá, a criança está lá para brincar, aprender brincando, se interagindo com o grupo, tá? Essa vai ser a ideia. O que mais? Currículo. Já que a parte diversificada é o currículo, o que vem a ser o currículo? Você tem que pegar a palavra-chave. Ele articula o conhecimento, os saberes da criança com os demais saberes. Isto. Veja, ele sempre vai começar, a resposta tem que ser articula. Se não tiver articula, muda para a próxima letra. Articula. Ele visa articular. Veja, articular. Se ele não falar que está articulando, já está errado. Eu falei para vocês que ia dar um mapa definitivo. Então, a definição de currículo, ele tem que articular os saberes da criança. E saberes da criança? A criança não sabe nada. Por quê? Porque ele considera bebê de 0 ao quê? A 1 ano e 6 meses. Considera bebê. A Base Nacional Comum Curricular considera bebê de 0 até 1 ano e 6 meses. De 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 são crianças bem pequenas. A partir daí, até os 5, seriam crianças pequenas. Então, a educação infantil, em regra, veja, é do 0 aos 5 anos. Essa é a ideia. Articula os saberes da criança com os saberes que já existem, né? E aí vai colocar um monte de bobagem, assim, do patrimônio histórico, cultural, enfim, tem que ensinar as coisas que ela tem que saber. Quando você pega uma criança que está cagada lá na creche e limpa a criança, ela está aprendendo. Está aprendendo que não deve andar suja. Tá? Quando dá comida, ela está aprendendo coisas do dia a dia, do cotidiano, que é o mundo que ela está inserido, né? Então, senhores, é isso aqui. E aí, a proposta pedagógica? Bom, a proposta pedagógica, tudo já falamos aqui para vocês. É ela que vai contemplar o quê? O currículo daquela instituição, que é a parte diversificada. Tá? Agora, quando você fala em concepção em educação infantil, basicamente você tem que entender que a concepção, quando ele fala em concepção, ó, só me chamem, pessoal, se for para falar, só me chamem se for para falar de som, que não está saindo. E aí, por favor, aí me avisem rápido, tá? Me avisem rápido, porque para que eu possa pegar e tomar uma providência rápida. As concepções, basicamente, são duas. Aqui. A jornada, que você tem que entender, e a matrícula. Então, aqui na concepção, você vai colocar, basicamente, a matrícula, tá? A matrícula. E vai colocar também a jornada. Por que isso? E você tem que fazer isso aqui de forma do jeito concurseiro. O jeito concurseiro não decora nada, você entende as coisas. Você não tem 800 horas para dividir em 200 dias letivos? Não é isso aqui? Você não precisa ser o Einstein, nem de uma calculadora científica, para saber que esse 0 mata 0, esse 0 mata 0. 8 por 2 dá 4. Então são 4 horas por dia. Ou seja, se você dividir as 800 horas em 200 dias letivos, as 800 horas trazidas pela LDB em 200 dias letivos, o que vai acontecer? Eu vou ter uma jornada parcial de, no mínimo, 4 horas. Por quê? Porque 800 horas, 800 horas de aula dividida em 200 dias letivos dão 4 horas por dia. E o integral é mais de 7 horas. E aí tu nota que para o integral tu teria que no mínimo dobrar. É por isso que essas horas, aqui se dobrasse, isso iria para quanto? Iria para quanto? Para 1.600, já que teria 2 turnos. Por que não foi? Por que não foi para 1.600? E foi para 1.400 horas. Por quê? Se você dobrar 7 horas, tá? Vai dar 14, que é os 1.400.
Tá entendendo? Então, as 1.400 horas seriam o quê? Referentes ao integral. Isso aqui é educação básica. Isso seria o quê? As diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Esse seria o quê? O turno integral, que era a escola ideal, idealizada. Aonde que tiram isso? Você tem aqui o Ministério da Educação, e abaixo, dentro dele, existem as câmaras de educação. As câmaras de educação. E essas câmaras de educação é quem vão, tá, definir essas diretrizes para a educação básica e vão articular tanto as diretrizes curriculares para a educação infantil, como as diretrizes curriculares da educação básica, para que eles conversem entre eles, para que você coloque os saberes na data certa. É chamado o quê? É ter educação na idade certa. Essa é a ideia, ok? Muito bem. Então, só para você entender, por que o integral, esse integral que não vai ter 800 horas, vai ter 1.400 horas, tá? Porque é o dobro de 7 dá 14, esse 14 aqui, tá? 800 horas em 200 dias dá 4 horas por dia. Então, você não precisa decorar, é só você entender um pouquinho de matemática básica. E aí, senhores, a matrícula, veja, se você tiver entre 4 e 5 anos, até 31 de março, você tem que estar matriculado na educação infantil. Então, se você tiver a matrícula obrigatória, se você fizer 4 ou 5 anos, até 31 de março. Por que 4 ou 5 anos? Porque se você olhar a LDB, ela diz que a educação básica, ó, aqui a educação básica, essa educação básica, cadê? Ela começa dos 4 aos 17 anos. Ah, então para a LDB, a educação básica começa dos 4 aos 17 anos. Não é isso aqui? Então, e coloca no artigo 6, isso aqui é no artigo 4, tá? Isso aqui é no artigo 4. E no artigo 6, da LDB, ela diz para você que a matrícula é obrigatória. E que a oferta do artigo 5 é um direito subjetivo. Ou seja, se o Estado não fizer, não prestar aquela vaga para o ensino de qualidade, as pessoas podem cobrar do Estado, tá? Exigir do Estado, tá? Então veja, ele fala que a matrícula é obrigatória. A matrícula é obrigatória. E neste ponto, você tem que sacar que a educação básica não contempla a creche. Porque ela pega, na verdade, o pré. E aí ela tem que dar algumas definições importantes. Por exemplo, a avaliação. Veja, se ela não exige a creche, ela não pode exigir uma progressão da creche para o pré, do pré para o ensino fundamental. Por isso que a educação infantil, ela tem o que? Registro, que é foto do trabalhinho, tá? Foto com as crianças, é registrar o que ela fez. Aquilo não vai servir para classificar a criança como muito inteligente, mas também não vai segurar ela até os 15 anos na educação infantil. Ela vai rodar ali. Essa é a ideia que tem que ter. Então tem fins de registro apenas, tá? E aí você vai saber, ó, essa criança fez atividade. Provavelmente ela se desenvolveu a sua cognição mais uma que não fez. Isso é óbvio. Então, dentro da concepção da educação infantil, das concepções, é jornada e matrícula. Tá, mas vem cá. Eu faço. Olha só. Imagine, por exemplo, que você seja, por exemplo, como a loira aqui. Quando ela fez 6 aninhos, no dia 1º de abril, que é dia dos bobos. Nesse caso, se fizer 6 anos a partir de 31 de março, vai ter que, como a matrícula é obrigatória, vai estar matriculado na educação infantil. Será matriculado na educação infantil. Tá, mas assim, ó, para eu fazer, então quer dizer que as diretrizes curriculares, elas são feitas pelas câmaras de educação, articulando-se com as diretrizes curriculares da educação básica, tá? E ela visa o quê? Que sejam implementadas dentro de cada proposta pedagógica de cada escola. É isso. Aquela que é feita pela direção, pelos professores, pela comunidade escolar, é isso mesmo. Tá? Aquela que vai definir o currículo, é isso aí. Agora, quais são os princípios que eu tenho que ter nesse currículo? E aí é prova. Aí é prova na veia. Políticos, éticos e estéticos. Olha, se você nunca leu isso, como é que tu vai acertar? Estético. É isso aí. Tá?
Então vai ser, os princípios são políticos, serão éticos e estéticos. Que viagem! Verdade. Que viagem! Mas é isso aí, tá? É isso aí. Então não tem muito o que chorar. Os princípios adotados aqui serão políticos, éticos e estéticos. Ai, 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 ai. Tá bom. E a concepção aqui da proposta pedagógica? O que eu deveria saber dentro da concepção da proposta pedagógica? A concepção vai trazer um monte... o que ela quer? Quer colocar a criança em espaços, tá? A criança em espaços. O que o professor deve, na verdade, planejar o ambiente, colocar os brinquedos para que a criança se desenvolva. Por quê? Porque aí vai entrar a BNCC. A BNCC, já vou cantar pedra antes, ela está na sequência aqui. Você vai entender que a BNCC, na verdade, ela faz o quê? Ela traz para nós a possibilidade, tá, de você entender que são 6 aprendizagens que a criaturinha tem direito em 5 campos de experiências. Como assim? Pela BNCC, quando você coloca a criança aqui, pela BNCC, vamos colocar aqui pela BNCC, ela diz que a criança tem direito a 6 atividades. Como tudo eu gosto de organizar aqui o conhecimento, você vai colocar 1B, 2C, 2E e 1P. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6. Agora veja, esse B é o brincar. Então as brincadeiras fazem parte da rotina da educação infantil. As brincadeiras, por quê? Porque a brincadeira a criança desenvolve a cognição brincando. Ela aprende, ela tem finalidade educativa com a brincadeira, tá? Não é brincar com o seu ladrão, é brincar com o brinquedo mesmo, tá? Agora veja, a criança também tem que o quê? Aprender a conviver. Senão vão dizer, parece uns bichinhos, não sabe? É verdade. Quando você coloca as crianças com as outras, ela aprende a conviver umas com as outras, tá? Você dá um lepau, você morde, uma bofetada, tá? Porque tem umas crianças vileiras, tem, tá? Mas é isso o quê? O que mais? Conhecer-se. Conhecer-se. Sim. Tanto se conhece, a criança fica tão íntima de si que conversa sozinha. Não é verdade? Eu fico, fala com os cotovelos quando aprender a linguagem, quando vier a linguagem, fala com um papagaio com ela mesma. Até porque ela é egoísta, né? Eu falo comigo, não preciso, eu sou autossuficiente em mim mesma. Conhecer-se, tá? E vejam, depois ela tem que explorar. Ela já começa a explorar cedo. Os pais, né? Não, explorar. Quando você coloca um brinquedo, você coloca o planejamento. No brinquedo você faz o quê? Você quer que ela se desenvolva, você vai ver o que ela vai fazer. Então ela tem jogos de montar, ela vai ter várias questões que estão envolvidas aqui. Você coloca, por exemplo, o professor faz o planejamento do espaço para que ela possa explorar o ambiente. Experiências, tá? Ela tem que ter experiências, tá? E ela tem que participar. Então, pela BNCC, são 6... ela tem 6 aprendizagens que vai estar na sua prova. Pela Base Nacional Comum Curricular, você tem 6, tá? 6 aprendizagens que você precisa saber. E aí, além disso, ela dá para você 5 campos de experiência, tá? 5 campos de experiência. E aí eu não vou colocar os 5 campos aqui de experiência, mas eu vou dizer, é só você raciocinar. A primeira dela, a criança tem que, se ela está se conhecendo, é o eu, tá? O você e o nós, tá? O eu, o ele e o nós. E depois, ela tem que aprender. Só um pouquinho, pessoal.